Mas, enfim, agora a gente começa a gravar a aula, então. A gente vai trabalhar hoje a próxima etapa do, do planejamento estratégico, né? A gente está indo por fases. Então, primeiro a gente entendeu o que é planejamento estratégico, depois a gente viu como se constrói estratégias. A gente trabalhou na aula passada missão, objetivos, valores. E hoje a gente vai para análise de ambiente, que é onde a gente vai verificar em que mundo a gente vive, que está bem complexo nesses últimos tempos, então isso está impactando nessa questão não do coronavírus, da questão principalmente do isolamento, que está tendo um impacto extremamente negativo no comércio, no varejo. E eu não sei se vocês veem, se vocês têm percebido isso, mas não sei, a impressão que eu tenho é que a gente não sabia, ninguém sabe quanto tempo essa situação toda vai permanecer, mas muitos empresários, assim, acho que principalmente os pequenos, né, que a gente acaba tendo mais informação através de rede social e tal, porque os grandes eles têm departamento de planejamento estratégico, né? Tem toda uma assessoria só para pensar o negócio da empresa, mas os pequenos geralmente não têm isso. Então, me pareceu que durante o primeiro, acho que a gente vai fazer um mês, semana que vem, da quarentena aqui em Brasília, né? As primeiras semanas, o empresariado acho que ficou meio perdido e meio desesperado, né? Do que vai ser, o que vai acontecer. E agora parece que esse desespero inicial se acomodou e eles parecem que estão começando a criar alternativas diferentes para lidar com essa realidade. E pelas reportagens e tal que eu estou vendo, e pelo que eu observo, né, nas redes sociais, enfim, me parece que as empresas estão começando agora, já um tempo depois, a criar novas possibilidades de entrega, a criar novas possibilidades de comunicação, de interação. Né? Então, antes, as empresas, muitas delas ficavam esperando o cliente procurar, agora eles estão indo, o gestor da empresa, o dono da empresa, enfiando a cara lá no Instagram, fazendo stories, algumas empresas assumindo a situação de que estou em crise, por favor, se você gosta da minha empresa, compre de mim, faça isso, indique para os seus amigos. Outras empresas fazendo voucher, que acho que começou em São Paulo e agora vem para cá mais forte, né? A gente vai estar fechado por enquanto, mas a gente já está vendendo com um certo desconto para quando voltar. Então você compra agora, pagando um pouquinho menos, mas quando voltar você já tem né, o voucherzinho para compra. Outros, sei lá, produtores rurais se colocando na internet e vendendo cestas com entregas semanais e tal, criando pacotes. Então, me parece que, claro, tem empresa que não está conseguindo lidar ainda, tem situações muito complexas. A gente vê, por exemplo, a situação das empresas que trabalham com flores, né? Olambra, lá em São Paulo, tendo um prejuízo gigantesco, porque as pessoas não estão comprando. Acho que quem trabalha com varejo de roupa está sofrendo com isso também, porque a gente não sai de casa, né? Beleza, manicure, esses, embora já tenham alguns aí se organizando de portas fechadas, meio escondidinhos e trabalhando, né? Mas as coisas parecem que depois de um tempo de desespero, assim, começam a criar novas alternativas. Não adianta ficar desesperado, eu vou ter que criar alternativas. Então,
Um cenário que muda dessa forma, ele precisa ser muito bem pesquisado para que se crie estratégias para conseguir driblar e se criar, se reinventar. Eu acho que esse é o termo, né? Para você ver um cara que se preocupava com a produção dos seus orgânicos lá, agora tendo que no Instagram dizer, falar, se colocar e tentar criar alternativas de negócio, né? Então, a gente vê que o empresariado ele começa a criar alternativas com base nesse cenário caótico que a gente está vivendo. E olha o Manolo José de novo aprontando. Desculpa. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Eu sei que alguns de vocês já trabalharam com análise de ambiente, com análise SWOT, vendo isso de uma maneira mais geral. E outros, principalmente pessoal de gestão pública, não aprofundou muito o estudo nessa área. Então, a gente vai ter uma visão geral, vai construir, vai responder depois algumas questões, vai ler um pouquinho mais sobre o tema, para na aula que vem vocês terem uma atividade avaliativa, onde vocês vão receber um diagnóstico de uma empresa, né? E aí vocês vão propor uma construção de missão, de visão, de valores, fazer uma análise SWOT para propor um crescimento para esse negócio. Então, o nosso passo a passo será esse, tá? Outra questão que eu acho que é importante eu colocar aqui para vocês é que a gente tem uma... ontem, né, chegou o calendário novo, vocês tiveram acesso a ele, eu acredito. Então, a gente tem uma semana de avaliação daqui a um mês. Então, a gente vai ter ali também uma prova que vai valer um pouco menos, a prova vai ser feita online também. E essas tarefas que vocês vêm fazendo, elas também vão compor a nota, tá? Depois eu passo a data direitinho da prova. Então, o nosso foco hoje é estudar como a gente faz essa análise de cenário, essa análise de ambiente. Valeu, André. A gente vai marcar a nossa prova, então, para quarta-feira, dia 6 de maio. Quarta-feira, 6 de maio. Prova gestão estratégica. A prova vai acontecer mais ou menos como a avaliação integrada do semestre passado, lá que vocês tinham no Moodle a prova e já faziam por ali. Ela vai acontecer mais ou menos da mesma forma, tá? Então, quando a gente fala da análise SWOT, né, ela é a principal forma de análise que a gente faz para analisar os pontos fortes e os pontos fracos da empresa, né? E também a parte externa que relaciona-se com a questão de ameaças e oportunidades.
Então, quando eu vou fazer a análise interna, eu vou pensar no negócio, né? No meu negócio. O que eu tenho de pontos fortes e o que eu tenho de pontos fracos. O material está todo disponível lá no Moodle, né? Para a gente ter acesso à aula. Vocês me dão um minuto aqui, porque deu algum problema que não está aparecendo a aula para vocês aqui. Eu já volto, tá? Apareceu aí o material do PowerPoint? Confirma para mim. Professora, apareceu. Ah, que bom. Então, a análise SWOT, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A gente trabalha com o termo SWOT, né, como acrônimo desses termos. Algumas empresas, né, trabalham essa SWOT tentando traduzir, trabalhando como análise fofa. Então, pode aparecer análise SWOT ou análise fofa. Fofa é meio fofo demais, né? Então, geralmente, quando isso vai aparecer em trabalhos, em artigos, né? Sei lá, questões de concurso, que é muito comum cair. Geralmente o termo é SWOT, não fofa. E a gente faz análise SWOT para tudo, para avaliar quando eu vou lançar um novo negócio. Então, quando eu faço um plano de negócio, que vocês devem estar trabalhando o plano de negócio, principalmente quem faz GC lá no PI, né? Quando quer testar uma nova publicidade, quando quer testar se algum novo produto, algum novo serviço pode ter demanda, para escolher novos fornecedores, novos parceiros, né, para se testar novas oportunidades de negócio, novas ideias de negócio. A gente faz análise SWOT. A análise SWOT ela é muito presente no dia a dia da gestão. E a principal forma de a gente fazer essa análise de ambiente, né? Ela é rica porque ela analisa ao mesmo tempo o ambiente em que a empresa vive, o ambiente externo, e também o ambiente interno, com os pontos fortes e os pontos fracos do negócio. Aí eu mostro para vocês, né? Avaliação interna, pontos fortes e pontos fracos. Avaliação externa, oportunidades e ameaças. Pessoal de gestão comercial que já tinha trabalhado análise SWOT, vocês chegaram a construir análise SWOT? Ou só viram? Eu já fiz, mas não na faculdade. Tá. Não entendi a pergunta, professor. Vocês já fizeram nas tarefas da faculdade aí, primeiro, segundo semestre, análise SWOT ou só estudaram como fazê-la? Se vocês já construíram uma. Foi até no primeiro semestre com você. Comigo não. Não, lá foi o 5W e o 2H que nós vimos.
Tá, tá bom. Beleza. Que deve ter sido até com um professor. Foi com a menina de RH Liliane. lá. Ah, tá. Tá. Beleza. Beleza. Então tá, segue o baile então. Ai, meu Deus, não consigo mostrar o negócio de novo. Só um minutinho aqui. Professor, só perguntar uma coisa. Que Pode falar. você tinha falado no começo, né? Antes da análise de SWOT, que a gente faz a gestão estratégica, não. Você falou 2 tópicos que a gente estudou antes, né, da de hoje. Missão, visão, valores, objetivos. Essa foi a segunda, né? Qual foi a primeira? A parte das estratégias. Lembrou? Estratégia, né? Plano estratégico, que chama? Planejamento estratégico. Planejamento estratégico, isso. A Aí gente está depois, pegando. depois são as missões, né? Isso, missão, visão, valores e objetivos. Isso seria uma ordem de, vamos dizer, como se fosse um protocolo para uma empresa, alguma coisa do tipo assim? Uhum. Esse planejamento estratégico, ele tem uma, como é que eu posso dizer? Uma ordem mesmo, né? Então, Uhum. primeiro, a primeira parte de todas é a análise de ambiente mesmo, essa que a gente está fazendo. Depois, Ah, com tá. base nessa análise, que a gente vai ter um diagnóstico do ambiente, que a gente vai construir os objetivos e a partir daí as estratégias, enfim. Mas isso a gente vai ver essa ordem direitinho. A gente está indo por partes, assim. Cada aula, cada dia a gente vê uma fase do planejamento estratégico para depois juntar tudo. Eu também tenho uma dúvida, assim, que eu acho que é só que me confunde mesmo. Porque, por exemplo, se você tiver numa palestra falando, planejamento estratégico, tal, é um pouco diferente de quando, por exemplo, aqui na aula tem a matéria análise de SWOT, né? Depois que você faz toda a análise do ambiente, tanto interno quanto externo, aí você tem que decidir o que fazer com isso. Esse seria também um planejamento estratégico, certo? Mas são é a mesma coisa quando você, sei lá, está indo numa palestra, por exemplo, e o pessoal fala de planejamento estratégico. É a mesma coisa que esse? É a mesma coisa. É que sempre antes de se fazer o planejamento, você tem que fazer essa análise do ambiente. E ela não funciona só para planejamento estratégico. Se você vai fazer um plano de negócio, você tem que fazer análise de ambiente. Se você vai fazer planejamento de marketing, você tem que fazer uma análise do ambiente. Então, para eu poder planejar, para eu poder criar estratégias para a empresa crescer, eu preciso entender onde eu estou vivendo, né? Que características tem o mercado, os consumidores, como que a minha empresa ela está perante a concorrência. Então, para eu poder decidir, eu tenho que fazer essa visão geral primeiro. Por isso que ela é tão Entendi. importante. E Assim, dentro da empresa, é um tanto fácil você chegar, você ter as características, né, os dados sobre a empresa. Mas e fora, como é que isso é feito? Por exemplo, o mercado, a análise de preço, saber quem é o concorrente, quem é forte, quem é fraco lá fora. Como é que se faz isso? pesquisando.
Por exemplo, eu quero saber, tem uma empresa de pet shop e eu preciso entender como é que está o mercado de pet shop em Brasília. Então, eu vou pegar informações, sei lá, do IBGE para saber quantas casas tem pet, por exemplo, aqui. A gente tem esses dados na Codeplan, eu acho. Você vai pegar dados do Sebrae para saber quantas empresas tem que trabalham com cachorro, com pet shop. Então, você vai buscar no Sebrae e que lugar que Brasília se coloca quanto a negócios com pet. Então, você vai fazer uma pesquisa global, assim, né, em diversas associações, sei lá, confederações, para entender como é que está o cenário. Né? Então, esse é um trabalho que ele... de campo, você acha que é eficiente, que é melhor ou não? Pode ser. Se você tiver grana para isso, é ótimo. Mas, se não, a gente faz uma pesquisa que a gente chama de dados secundários. A gente vai ver isso no segundo bimestre, onde você vai parar no computador e vai entrar em diversos sites dessas associações, né, de classe, dados do IBGE, da Codeplan aqui de Brasília, para entender o cenário. Né? Então, essa pesquisa ela vai te trazer muitos elementos de como anda o cenário, aquele segmento de mercado na sua região, no país, no mundo. Quais são as tendências para sua área também, né? Entendi. Bacana. Claro. Então, isso não é só uma ferramenta só assim, vamos dizer, de marketing, né? Não. Essa ferramenta, ela é de estratégia. A gente a utiliza no marketing também, porque o marketing, ele tem uma área do marketing que é o marketing estratégico, né? Mas ele trabalha justamente essa questão para definição de estratégia. É a partir dessa análise que eu vou criar planejamentos para o meu negócio, por exemplo. Eu sei que a minha empresa, sei lá, meus funcionários, eles não falam bem inglês. Sei lá, não era uma... Quando eu contratei meus funcionários, isso não era um fator importante na empresa. E agora, depois de um tempo, eu quero exportar meus produtos, então eu preciso que alguns funcionários falem bem outras línguas. E eu só vou perceber isso através da análise SWOT. Eu vou colocar lá meus pontos fracos. Meus funcionários não têm conhecimento em outras línguas. Então, para eu superar esse ponto fraco, eu vou criar estratégias. Ficou claro ou eu mais baguncei vocês do que... Até abrindo um adendo... Até melhorada. Melhorou sim, 100%. Ótimo. Até abrindo um adendo em relação a essa questão aí, boa parte das empresas que abrem hoje, elas não se preocupam em fazer uma análise de SWOT, né? Mas nada impeça também de, depois aberto, delas fazer uma análise de SWOT, né? Exemplo disso é a nossa conversa inicial que teve aí da questão de estar acontecendo essa situação hoje, e muitas empresas se desesperaram justamente por não ter um planejamento traçado ali. É porque aquilo que a gente já falado desde o começo, né? As pessoas começam mais a fazer pensando em ganhar dinheiro e esquecem de planejar. Esquecem não, acho que não é nem o termo esquecer. Elas querem focar todo o seu tempo em ganhar dinheiro. Então, o planejamento acaba ficando para depois, e às vezes nunca acontece, né? E aí, quando aparece, o velho brasileiro, né? Deixa para a última hora e no momento de desespero. Exatamente. E com desespero a gente pensa mal pra caramba, né? Com certeza. Quando a gente está ansioso, quando tem conta batendo na porta,
Daí pensar, se organizar mentalmente é difícil. É claro, cara, eu imagino que ninguém na história desse país, e talvez de outros, tenha enfiado dentro da sua análise SWOT ameaça uma epidemia. Duvido que alguém tenha posto, porque ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Talvez Mas no, assim, já em janeiro, fevereiro, pode ser. Mas no final do ano passado, quem é que imaginava que isso ia chegar do jeito que chegou? Né? do jeito que aconteceu na China, né? Até se a pessoa realmente estivesse mais atenta, ela já poderia ter visto aquilo acontecendo ali na China e falar, opa, peraí, se eu dependo de produtos que vêm da China, se é algo causado por um vírus que se espalha rapidamente por pessoas, enfim, talvez, se ele tivesse começado ali, não vou dizer que faria um mega análise de SWOT, mas daria para ele fazer um negócio com mais tranquilidade Daria. e minimizar, né, a situação hoje. E aí, André, tu trouxe uma coisa que é muito importante, que é tá atento ao que tá rolando, né? Tá atento ao que tá rolando. Então, você precisa saber o que está acontecendo no mundo, porque isso tudo pode ter impacto, né? Cara, você tem que gerir o seu negócio, você tem que planejar e você tem que acompanhar noticiário, porque senão, né? E me parece, eu não sei se vocês já viram essa história que eu acho muito assustadora, que vem vindo um outro vírus lá do Oriente Médio, né? Que parece que é mais letal que o Covid. Então, não sei quanto tempo isso vai demorar, mas isso também vai ser uma realidade, né? Então, pô, será que se... Eu acho que até o governo do DF, né, ele foi bastante proativo e tal, mas, pô, por que não pensou em se comprar mais respiradores antes, né? Mais máscaras. A gente está conseguindo manter e aqui ter o número de UTIs possível, mas isso também já podia ter começado a ter sido planejado antes, né? É, 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 não é só o não é só o governo, perdão, não é só o empresariado, mas o governo também demorou, e não foi só o governo do Brasil, né? A gente vê os Estados Unidos numa crise desgraçada, com gente também morrendo na fila do hospital por conta de Covid. E eles são a primeira economia do mundo. Todo o impacto que teve na China. Né? Então, mesmo sabendo, as pessoas não levaram tão a sério, né? Com certeza. Cara, quem pegou empréstimo tá ferrado de verde e amarelo, né? Que tristeza. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês o que eu queria compartilhar. Mas de jeito nenhum, não tá rolando. Me dá um. Vocês estão enxergando esse material que está aparecendo aqui sobre análise do ambiente interno? Sim. Agora sim. Oh, que bom! Então, eu queria mostrar para esse material está lá, tá? Coloquei na aula agora. Isso tudo a gente já falou, mas eu queria mostrar para vocês como que a gente constrói. Por exemplo, o que pode ajudar vocês a definirem forças e fraquezas, né? Pontos fortes e fracos. Então, dependendo do negócio, a gente vai ter que pensar quais são os aspectos mais importantes do negócio.
Então, por exemplo, eu posso pensar que os meus pontos fortes e fracos podem se relacionar pô, um ponto forte da minha empresa é que ela tem uma imagem muito positiva perante o consumidor. Ou então, a imagem da minha empresa não é positiva. A questão da qualificação dos funcionários, de como se usa as tecnologias. Então, aqui tem uma série de itens que podem auxiliar nas análises SWOT de vocês. Então, por exemplo, uma pet shop. O que seria importante aqui na pet shop? O preço, por exemplo. Meu preço é melhor ou é pior que o dos concorrentes? O treinamento dos meus funcionários é bom, ponto forte, ou é fraco? A questão do estoque que eu tenho, né? Então, eu posso elencar dentro do meu negócio uma gama de elementos que podem ser analisados. Então, aqui eu trouxe para vocês uma série deles, né, que podem ajudar vocês aí na construção do planejamento de vocês. E essas forças e fraquezas ali, tá vendo que o último aqui embaixo é etc. Porque isso não acaba por aqui. Você vai ter que pensar no seu negócio se ainda existem alguns itens que são oportunidades que não estão nem aparecendo, perdão, que são pontos fortes do meu negócio que não estão nem aparecendo aqui. E pontos fracos também, né? Então, dependendo do que eu quero, da forma como eu quero crescer o meu negócio, eu posso pensar que pontos positivos eu tenho e que pontos negativos são importantes de eu ajustar. Ficou claro? Aqui dentro aqui são alguns itens que a gente pode acrescentar para deixar a análise SWOT mais completa, né? Então, quando a gente trabalha essa parte interna, a gente está trabalhando a parte organizacional da empresa, da instituição. Então, eu vou pensar como que o meu... Como é que eu posso dizer? A parte mercadológica de marketing, de publicidade da minha empresa, ela trabalha em relação às outras empresas. Ela é boa ou ela é ruim? Eu não tenho muita grana para investir em marketing, porém eu faço um trabalho bastante legal no Instagram. Então, o mercadológico, eu vou pensar, não, em redes sociais, ok, porém eu tenho ponto fraco, né? Porque falta capital para investimento. A parte de produção e operações, os sistemas de informação da empresa, administração, finanças, RH e assim por diante. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas possibilidades de vocês analisarem. Então, aqui, por exemplo, você pode pegar um material desse e ir anotando. Eu tenho como ruim, como bom, como ótimo, e aí depois você constrói com as coisas mais importantes para o seu negócio, você constrói uma análise SWOT. Ficou claro isso aqui? Ótimo, obrigada. Voltando aqui para o nosso PowerPoint, eu trouxe um exemplo de análise de um negócio, tá? Peguei um exemplo pronto para mostrar para vocês. Vocês estão enxergando? Já tá. Todo o material tá lá no Moodle, tá? Foi grande, professora, não estou vendo nada, não. Não? Não estou vendo só as letras muito miúdas. Eita. Minha tela cheia.
Botei, não tá aparecendo tela cheia? Não, tá aparecendo os slides do lado também. A SWOT, quadro amarelo. Esse é o último. Não. Não, peraí que eu vou fechar, vou cancelar isso aqui e vou abrir de novo. Essa é a parte mais difícil do Teams, colocar a aula. Agora apareceu tela cheia? Não, tô vendo os slides. Ai, Dá para ver seus comandos lá embaixo. hã? Professor, eu Dá para ver acredito que ele seus esteja comandos falando. embaixo. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse slide para cá, então. Ah, peraí. Eu acredito que ele slide esteja aperta- falando para colocar em modo de apresentação. Não No é pode- esse. Não é esse. Ai, meu Jesus amado. Aperta o slide, professora. E agora? Não? Sim, Sim? sim. Então tá. Olha só, trouxe um exemplo aqui de análise SWOT realizada, tá? Acho que fica mais fácil de a gente enxergar utilizando um exemplo. Sabe, é um negócio que não tem muito aqui em Brasília, mas em outras cidades é bastante comum. Vocês sabem aqueles prédios que eles fazem estacionamento? Prédio de 10 andares, assim, que geralmente é um prédio antigo, aí eles dão uma reestruturada e fazem um prédio só de estacionamento. Sim. Alguns de 10, 15 andares, o carro sobe até de elevador. Aqui em Brasília, acho que tem um prédio de estacionamento no Parque Shopping e tal, mas não é a mesma coisa. No Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre tem vários, assim, com muitos andares. E aí a ideia para essa análise SWOT que eu estou mostrando para vocês é assim, se essa empresa ela quer lançar um prédio desses, setor comercial sul. Então vamos entender o que é o setor comercial sul. É um lugar que tem muitas empresas e não tem estacionamento, definitivamente, né? Tem pouco estacionamento ali. Então, um monte de gente até gostaria de carro, mas não tem onde colocar o carro. Aí acaba indo de transporte público, enfim. Então, essa empresa, ela quer colocar um prédio desse ali, setor comercial sul. Então, vamos ver como é que eles fazem essa análise SWOT aqui. Pontos fortes. Segurança. O cara não vai deixar o carro na rua durante, sei lá, 8 horas por dia. Ele vai deixar o carro num lugar mais seguro, mais protegido. Ótimo, é um ponto forte. A localização é muito privilegiada, porque é num ambiente onde tem muita gente circulando, né? E também tem muito carro sem conseguir estacionar. A infraestrutura, as instalações do prédio são adequadas para isso, né? Não tem janela, é só um lobby grande onde você pode estacionar os carros. Os custos de operação são muito baixos. Você tem custo de energia, poucos funcionários, né? O custo de uma cancela lá, então é muito diferente de custos de produção de empresas que têm uma produção real, né? Possibilidade de se fazer convênios com as empresas, então isso pode também crescer, né? Então, a gestão do meu processo aí voltada para essa questão comercial, ela é muito forte nessa empresa.
E o próprio layout da empresa, que talvez se veja o prédio e se saiba que é um prédio diferente. Então, eles elencaram isso como pontos fortes perante a concorrência. Que eu nem sei, não existe concorrência nesse tipo aqui em Brasília. Porém, existem pontos fracos, que eles vão ter que criar estratégias para isso. Falta de conhecimento dos usuários. A maior parte das pessoas não está acostumada, porque aqui em Brasília não tem. Então, vai ter que explicar muito bem o que é isso que eles estão lançando. E talvez de longe as pessoas não consigam enxergar a diferença entre um prédio de escritórios e o tal do prédio. Então, pode ter uma visibilidade mais baixa. Talvez durante o período comercial ele encha e não tenha lugares para novos clientes, né? Então, eles também têm uma disponibilidade de vaga que talvez pudesse aumentar se criasse mais andares, enfim. Ficou claro? Então, sim. Tá. Ótimo. Ótimo, André. Onde que é isso? André trouxe um exemplo bacana ali. Eu vi um semelhante, não é bem esse aí não, mas eu vi um semelhante desse aí no Rio. Lá no centro do Rio de Janeiro. E é caro pra cacete, né? Era isso há 3, 4 anos atrás que eu fui. Para estacionar lá a hora, tava saindo a R$25. Nossa senhora, é muito caro. É muito caro. Mas enfim, no Rio não tem onde estacionar. Ou paga ou deixa na mão dos flanelinha. Exato. Que é essa a concorrência, né? Até aqui, ó, nas oportunidades, o que é externo, né? O que eu não controlo. O que é interno da minha empresa, eu consigo controlar, mas o que é externo, de fora, aí fica mais difícil. Aí tem aqui a questão da concorrência, que diz aqui, como oportunidades, organização deficiente da concorrência. A concorrência são flanelinhas. Então, não tem... É muito... Não, desestruturada a concorrência, né? A concorrência não é segura, porque você não sabe quem é o flanelinha, você não sabe se ele realmente está cuidando do carro. Então, a concorrência, nesse caso, e talvez esse caso seja uma exceção, a concorrência é uma oportunidade. Bom, oportunidade não tem vaga na região. Isso é a maior oportunidade que existe. O Detran o Detran DF aqui, cada vez trabalhando mais no sentido de fiscalização, reboque, multa. Então, quanto mais o Detran multar as pessoas, quanto mais o Detran rebocar os carros, mais oportunidade é para esse negócio. Porque as pessoas não vão querer criar vagas, que, como se faz muito aqui em Brasília, criar vagas e quando chegar, o carro já não está mais lá. Então, talvez valha o investimento desses R$25 a hora aí. Aumento dos casos de furto e roubo de carro, que realmente está acontecendo, esse aumento aqui em Brasília, inclusive na época de coronavírus. Os seguros cada vez ficando mais caros. Isso vai fazendo com que as pessoas deixem de colocar seguro no carro. Então, se eu não coloquei seguro, provavelmente não vou querer deixar o meu carro na rua. Então, eu vou pagar no estacionamento. E outra coisa que eu acho muito interessante no setor comercial sul é que agora ele, inclusive, tem projeto para mudar o nome e virar setor cultural sul. Ou durante o carnaval, setor carnavalesco sul. Antes, isso há uns 2, 3 anos atrás, faz muito pouco tempo, o setor comercial era só questão de empresas mesmo. Agora você tem uma série de eventos, né, culturais acontecendo lá. Por exemplo, antes acabava o movimento do setor comercial, acabava às 18, 19 horas.
Aí agora, sexta-feira, 18, 19 horas, já começa show, já começa teatro, já começa um bloco de carnaval, seja lá em que época do ano isso seja. Então, antes, o movimento de carro acabava quando acabava o horário comercial. Agora esses carros saem e já vem outra pessoa que vem para curtir o setor comercial sul. Então, isso também faz com que tenha mais demanda por um estacionamento. Agora, as ameaças. O que pode dar de ruim? Para que as pessoas não utilizem o serviço de estacionamento. Evasão das empresas. Tipo assim, Brasília é muito louco, né? Cria um setor novo lá e aí muda tudo. Então, que nem estão construindo aqui, perto da minha casa, as quadras 400, 500 do Sudoeste, o negócio de uma hora para outra começou a crescer e daqui a pouco aquilo ali vai ficar gigantesco. Então, se cria lá um novo setor comercial e as empresas saem dali, vai ter menos demanda. Outra coisa que sempre acaba se falando, né? Que o GDF vai colocar a vaga certa lá, que você paga de 2 em 2 horas, ou então o rodízio de carros, de placas, que nem tem em São Paulo, isso vai fazer com que se tenha menos carro na rua, né? Ou então se começa a se criar vários prédios desses, então aí aumenta uma concorrência mais organizada. Então a gente vê os pontos fortes e fracos como coisas que a própria empresa pode melhorar e se reajustar, então como estratégias de crescimento, e as oportunidades que a gente tem que estar atentos e também a questão das ameaças. Nesse caso aqui, não aparece a ameaça coronavírus, né? Uma epidemia que deixa as pessoas em isolamento. Então, as pessoas não podem ir trabalhar e então as pessoas não vão usar esse tipo de garagem. Isso também poderia ser acrescentado a essa análise se a gente a fizesse hoje. Ficou claro? Falei, hein? Jesus amado. Eu vou pedir que vocês... Ai, que bom. Que vocês respondam essas questões aqui, ó. Tá aparecendo? 2 exercícios de concurso. 2 minutinhos aí para responder. Opa! Qual é a resposta da primeira? Letra E. Letra E. Essa é facílima. Letra E. Letra E.
Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaça. Letra E. E a segunda questão? Letra E de novo. Letra E, professora? Pontos críticos da organização. Olha só, está perguntando. São possíveis fontes e oportunidades e ameaças. Então, são oportunidades e ameaças externas à organização, né? Que a organização não tem controle. A letra E diz a primeira de pontos críticos da organização. Então, são as fraquezas da organização. Se é a ameaça e oportunidade, não é a letra E. Recursos tangíveis e intangíveis da organização também não se enquadram em oportunidades e ameaças. Letra A. Letra A. Distribuição de renda da população nacional, isso pode ser uma oportunidade ou uma ameaça. Se eu estiver falando de educação, filosofias e políticas educacionais do país, ótimo. Novidade tecnológica de comunicação, também, né? É uma tendência que não se tem controle, são pesquisas que se fazem fora da empresa, na maior parte das vezes. Então, a letra A. Aqui, essa questão 2, ela é interessante porque se você riscar tudo que falar da organização, você chega direitinho na primeira. Só precisava entender, lembrar o que é oportunidade e ameaça. E aqui eu vou pedir que vocês respondam essas 4 questões, revisando o conteúdo da nossa aula anterior e essa aula, e aí a gente vai corrigir isso na aula que vem. Ok? Esses exercícios eles já estão lá para vocês responderem no Moodle. E os arquivos da aula, todos esses que a gente viu, também estão lá. E na aula que vem, a gente vai ter a nossa questão, nosso exercício avaliativo, né? Que vai ser vocês construírem essa primeira parte do planejamento para uma empresa. Que aí eu vou colocar para vocês todo o cenário em que essa empresa está vivendo e o que ela quer como crescimento. Alguma dúvida, gente? Professor, o exercício que você está falando aqui, ele está no Moodle? Quais as diferenças entre planejamento tático, operacional? É esse? Uhum. É. Ah, entendi. Para entregar até semana que vem, você falou? É para entregar, quer dizer? Para vocês já fazerem, para lembrar bem da aula de hoje, né? Uhum. Então, acho que já pega e faz ela ali. A gente tem mais 1 hora e pouco de aula e já posta. Eu acho que ela tá para ser postada até amanhã, essa atividade que eu coloquei lá. Até dia 10. Hoje é dia 8. Tá? E, bom, acho que era isso. Alguma dúvida aí? Quer que eu explique mais alguma coisa? Ótimo, então. Professor, Diga. esse material está no Moodle. Tá no Moodle, tá todinho lá no Moodle das nossas aulas e também daquele material que eu mostrei para vocês ali em PDF sobre análise interna. Tá tudo lá no Moodle. Sim, senhora. Então tá, galerinha. Se cuidem, uma boa Páscoa, comam bastante chocolate, aproveitem bastante, viu? Se cuida e quem puder ficar em casa, viu? Beijo, gente. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Obrigado. Tchau. Pergunta aí, Murilo. Não vai ter aula nem amanhã nem depois. Porque é considerado feriado mesmo pelo Senac. Então, amanhã não haverá aula nem em sexta.
A senhora tem certeza disso? Olha, saiu no calendário. Porque Diz que... recebi um e-mail de uma professora para aula na sexta. Mas talvez amanhã ela mandou outro, não? Porque ontem no calendário que a gente recebeu dizia que não tinha aula. Tem aula para pós amanhã, mas para graduação não. E sexta é feriado. Não sei o que é, só se a professora resolveu dar aula lá, mas não sei. Pela orientação da faculdade não tem. A sofrência, então, da dona Marília. Beleza, então, galera. Em pé. Professora, se interromper mais uma vez. Assim, agora uma questão minha. Eu queria saber, assim, qual a sua especialidade no marketing? Pesquisa de mercado. Entendi. Queria saber, assim, eu fiz essa pergunta para a Luciara também. Qual a sua opinião, assim, o que você acha de, por exemplo, não é uma matéria, assim, para o gestor comercial, né? Mas o que você acha, por exemplo, do gestor comercial que mexe com redes sociais, Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, esse tipo de matéria? Acho super importante, porque você precisa entender como também pegar informações do público, né? Então, até para fazer um acompanhamento das análises, né, do Google Ads, enfim, eu acho que é interessante ter esse conhecimento. Uhum. É interessante porque a pesquisa de mercado ela é muito multidisciplinar, né? Por Sim. exemplo, eu trabalho com pesquisa e sou relações públicas, a Luciara trabalha com pesquisa e socióloga, né? Então, estatístico também trabalha com isso. Acho que pesquisa é importante para todas as áreas. Quando eu dou aula na gastronomia, eu dou uma aula, que eu dou marketing na gastronomia, eu dou uma aula de pesquisa para eles entenderem um pouco sobre isso também. Eu acho que é super importante se tu conseguir fazer algum estudo nessa área. De conteúdo, ele não é para, assim, para quem quer se especializar, para quem quer focar em redes sociais, para quem quer focar no marketing de uma empresa ou coisa do tipo? Ai, desculpa, faz a pergunta de novo que eu não entendi. Essa matéria, esse conteúdo, né? Ele não seria assim para quem quer se especializar, para quem quer focar justamente nisso. Por exemplo, eu como gestor, eu não estaria perdendo no meu âmbito, porque eu teria que focar nisso, focar na pesquisa, focar na propaganda, no comércio ali do Google Ads, por exemplo. Eu não teria que focar nisso ou nas redes sociais, e eu não estaria perdendo a minha área. Não, eu acho que não. Acho que tu ia estar agregando uma visão mais estratégica. A atuação da construção das mídias, né, das redes sociais de alguma empresa e tal. Então, esse estudo de pesquisa e de comportamento do consumidor, ele vai te dar uma visão realmente mais ampla e mais estratégica do que só, né, na área da divulgação, enfim. Mas eu sou bem... como é que eu posso dizer? Como eu trabalho com isso e estudo muito isso, eu sou meio suspeita para falar. Mas eu acho que marketing, pesquisa e comportamento do consumidor, eles andam muito juntos, porque eles são muito estratégicos. E agora, um pedido, será que não teria como você ajudar, ajudar a gente com um pouco desse conteúdo? Assim, eu me mostraria uma pessoa com interesse nesse tipo de conteúdo. Uhum. Olha só, a gente vai ter umas 2 aulas no segundo bimestre
sobre pesquisa, porque a gente vai falar de inteligência de mercado, e para a gente trabalhar a inteligência de mercado, a gente precisa fazer isso através de pesquisa. Então, a gente tem algumas aulas sobre isso, e eu posso trazer alguns materiais de estudo extra, assim, se você quiser. Gostaria sim. Então, combinado. Mas são cenas dos próximos capítulos, tá? É depois da prova. Professor, Ah, entendi. Beleza. Valeu, professora. Valeu. Qualquer coisa, tamo aí. Dias. professor, posso falar? Pode? Pode? Agora que eu consegui